Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos a este momento sagrado, profético e extremamente poderoso de buscar a presença do Senhor. É com o coração transbordante de esperança renovada, fé inabalável e urgência espiritual que nos reunimos aqui hoje para trazer uma palavra diretamente do trono de Deus para aqueles que têm sentido em seus corações cansados e feridos que Deus os esqueceu. Sei que muitos de vocês chegam aqui hoje com o coração partido em pedaços, com a alma machucada pela espera, pensando que suas orações não foram ouvidas, que seus clamores desesperados se perderam no vazio do silêncio divino, que Deus, de alguma forma, se esqueceu do seu nome, da sua dor, da sua situação impossível, das suas necessidades urgentes. Talvez você tenha orado fielmente durante meses, anos, até mesmo décadas, por uma resposta que parece nunca chegar. Talvez tenha clamado inúmeras vezes, de madrugada, em jejum, em lágrimas, por um milagre que parece cada vez mais distante e impossível. Há pessoas aqui, neste momento, que já perderam a conta de quantas vezes suplicaram a Deus por aquela cura, por aquele emprego, por aquela restauração familiar, por aquela libertação financeira, por aquele filho que está perdido. Você já chorou tanto, já orou tanto, já jejuou tanto, e parece que nada acontece, nada muda, nada se move. E o pior de tudo é que você olha ao redor e vê outras pessoas sendo tremendamente abençoadas, vê milagres acontecendo na vida de outros, vê orações sendo respondidas rapidamente para seus irmãos de fé, e uma pergunta dolorosa e devastadora invade seu coração. E eu, Senhor? Por que não eu? Você se esqueceu de mim? Eu fiz algo errado? Minha fé não é suficiente? Será que não sou digno de receber resposta? Esses pensamentos têm atormentado sua mente, roubado sua paz, minado sua esperança, e você chegou ao ponto de questionar se vale a pena continuar orando, continuar crendo, continuar esperando. Mas eu tenho uma palavra profética, urgente, poderosa e transformadora diretamente do trono de Deus, selada pelo Espírito Santo, confirmada pela palavra, especificamente para você que está passando por isso neste momento. Deus não te esqueceu. Ele nunca te esqueceu nem por um segundo sequer. O céu não está em silêncio sobre sua vida. O trono de Deus não está indiferente à sua dor. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, enquanto seu coração começa a se abrir novamente para crer, o céu está literalmente agindo a seu favor de formas que você nem imagina. Anjos guerreiros estão sendo comissionados e enviados para lutar suas batalhas. Portas que estavam fechadas há anos estão sendo abertas sobrenaturalmente. Caminhos impossíveis estão sendo preparados diante de você. Respostas que estavam retidas estão sendo liberadas dos lugares celestiais. Provisões que você nem sabia que precisava estão sendo enviadas. O que você tem esperado, o que você tem clamado, o que tem sido o desejo mais profundo do seu coração, está mais perto, muito mais perto do que você sequer imagina. Preciso que você entenda uma verdade poderosa hoje. O silêncio de Deus não é, nunca foi e nunca será abandono. É preparação estratégica. Quando parece que Deus não está respondendo, Ele está orquestrando algo tão grande, tão perfeito, tão além da sua compreensão, que requer tempo para ser preparado. A demora não significa negação ou rejeição. Significa que algo infinitamente maior e melhor do que você pediu está sendo cuidadosamente organizado nos bastidores do céu. Deus não está fazendo você esperar porque não se importa, mas porque o que Ele está preparando para você é tão extraordinário que não pode ser apressado. Então, prepare seu coração agora mesmo para receber uma palavra de confirmação divina, de encorajamento sobrenatural,
de renovação completa da sua fé que estava vacilante. Deus viu cada lágrima que rolou pelo seu rosto nas madrugadas solitárias. Ele ouviu cada oração sussurrada em desespero. Ele registrou cada clamor que saiu do mais profundo da sua alma. E hoje, agora, neste momento decisivo, Ele quer que você saiba com absoluta certeza: você não foi esquecido, você não foi abandonado, você não foi rejeitado. O céu está agindo poderosamente, estrategicamente, sobrenaturalmente sobre sua vida agora mesmo. Prepare-se, porque sua resposta está chegando. Joel 2, 25, 26. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto devorador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Que promessa extraordinária e libertadora, meus irmãos! Estamos aprendendo aqui que Deus não apenas tem poder para interromper ciclos de escassez, mas Ele promete restaurar e restituir tudo aquilo que foi devorado, consumido e destruído ao longo dos anos. Quando a palavra fala sobre o gafanhoto devorador, está se referindo a tudo aquilo que tem consumido os recursos da sua família, geração após geração. A pobreza sistemática, a escassez crônica, a falta persistente. Estamos aprendendo também que a restauração de Deus não é parcial ou insuficiente. Ele promete que comereis abundantemente e vos fartareis. Isso significa que quando Deus quebra o ciclo de escassez, Ele não te leva apenas para a sobrevivência, mas para a abundância. Não é sair da fome extrema para ter apenas o básico. É sair da escassez para a fartura, da falta para a suficiência abundante. Esta passagem revolucionária nos ensina algo profundo. Deus se responsabiliza pela restauração dos anos perdidos. Não importa quantos anos sua família viveu na escassez, não importa quantas gerações sofreram com a falta. Deus pode comprimir décadas de restauração em momentos de intervenção divina. Ele pode devolver em meses aquilo que foi roubado em anos, pode multiplicar em dias aquilo que faltou por gerações. A promessa final é poderosíssima. O meu povo nunca mais será envergonhado. Isso significa que quando Deus quebra o ciclo de escassez, não é uma vitória temporária que logo será seguida por nova crise. É uma libertação permanente, é uma mudança de padrão definitiva. É o estabelecimento de um novo DNA financeiro na sua linhagem familiar. Você não apenas sairá da escassez, você nunca mais voltará a ela. Estamos aprendendo que Deus não quer que seus filhos vivam perpetuamente envergonhados pela falta, humilhados pela pobreza, limitados pela escassez. Ele quer quebrar esses ciclos de uma vez por todas e estabelecer padrões de prosperidade que durarão para sempre. Esta não é apenas uma esperança vaga, é uma promessa estabelecida pelo próprio caráter de Deus que nunca mente e sempre cumpre sua palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, venho à tua presença neste momento com o coração quebrantado, mas cheio de fé. Venho como teu filho amado, lavado e remido pelo sangue precioso de Jesus Cristo, com a autoridade que me deste para quebrar toda maldição, todo jugo, toda corrente que aprisiona minha vida e minha família. Reconheço que tu és o Deus que liberta, o Deus que quebra cadeias, o Deus que destrói padrões malignos estabelecidos há gerações. Deus, eu clamo a ti hoje com toda a força da minha alma, pedindo que quebre todo o ciclo de escassez sobre minha vida. Senhor, por gerações, minha família tem vivido sempre no limite, sempre faltando, sempre lutando para sobreviver. Vi meus bisavós viverem na pobreza, vi meus avós lutarem contra a miséria, vi meus pais trabalharem até a exaustão e nunca prosperarem, e agora eu me vejo repetindo o mesmo padrão terrível.
Mas eu declaro em nome de Jesus, este ciclo termina hoje. Eu sou o ponto final dessa história de escassez. Eu sou o divisor de águas dessa maldição geracional. Senhor, eu peço que quebre toda a maldição hereditária de pobreza sobre minha vida. Há palavras que foram ditas sobre minha família. Vocês nasceram para serem pobres. Dinheiro não é para gente como nós. Nosso destino é sofrer. Mas eu declaro que essas palavras são mentiras do inferno. Eu quebro agora, em nome de Jesus, toda palavra negativa, todo decreto de escassez, toda sentença de pobreza que foi pronunciada sobre minha linhagem. O que foi amarrado por gerações, eu desamarro agora. O que foi estabelecido por maldição, eu cancelo agora. O que foi decretado pelas trevas, eu anulo agora pelo poder do sangue de Jesus. Deus, eu clamo que quebre todo o pacto espiritual de pobreza que possa existir na minha família. Se houve antepassados que fizeram pactos com entidades das trevas, se houve alianças malignas estabelecidas em troca de promessas vazias, se houve cultos ou rituais que abriram portas para demônios de escassez, eu cancelo tudo isso. Agora, em nome de Jesus, quebro todo pacto, anulo todo acordo, desfaço toda aliança. O sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer pacto das trevas. A cruz de Cristo invalidou todo o contrato do inferno. Senhor, eu peço que quebre todo o espírito de pobreza que opera na minha vida. Esse demônio que sussurra, você nunca vai conseguir. Desista, não é para você. Aceite sua condição. Esse espírito maligno que bloqueia oportunidades, que fecha portas, que afasta a prosperidade. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, todo espírito de pobreza, todo demônio de escassez, todo principado de miséria, saiam da minha vida agora. Vocês não têm mais autoridade sobre mim, vocês não têm mais legalidade sobre minha família. Pelo poder do nome de Jesus, eu vos expulso. Deus, eu clamo que quebre toda a mentalidade de escassez que foi programada em mim. Senhor, cresci ouvindo, não temos dinheiro para isso. Isso não é para nós. Quem somos nós para ter essas coisas? Essa programação mental de pobreza foi sendo instalada em mim desde criança. Mas eu peço, renova completamente minha mente. Quebra esses padrões mentais limitantes, destrói essa mentalidade de escassez, implanta em mim uma mentalidade de abundância, que eu comece a pensar como filho do rei, não como mendigo, que eu comece a falar palavras de prosperidade, não de miséria, que eu comece a agir como destinado à abundância, não à falta. Senhor, eu peço que quebre todo o ciclo vicioso financeiro que me mantém preso. Esse ciclo diabólico onde trabalho muito, mas ganho pouco, onde o dinheiro entra, mas sai antes que eu perceba, onde consigo um pouco e logo surge uma emergência que consome tudo. Esse padrão onde nunca sobra, nunca acumula, nunca prospera. Deus, eu declaro que esse ciclo está sendo quebrado agora. A roda da escassez está sendo destruída. O círculo vicioso está sendo rompido. Estou saindo dessa prisão financeira. Deus, eu clamo que quebre toda a barreira invisível que impede minha prosperidade. Senhor, há um teto invisível sobre minha cabeça. Há um limite que eu nunca consigo ultrapassar. Sempre que estou prestes a prosperar, algo acontece e eu volto à estaca zero. É como se houvesse uma força espiritual bloqueando o meu progresso financeiro, mas eu declaro, esse teto está sendo destruído agora. Essas barreiras estão sendo derrubadas. Esses limites estão sendo removidos. Não há mais teto sobre minha vida. O céu é o limite. Senhor, eu peço que quebre todo sabotador financeiro que opera contra mim. Esses acidentes que sempre acontecem quando estou progredindo. Esses gastos inesperados que surgem do nada, essas emergências financeiras que aparecem justamente quando estou começando a acumular. Isso não é azar, isso não é coincidência, é ataque espiritual, mas eu ordeno, todo sabotador financeiro está sendo exposto e expulso agora. Toda conspiração das trevas contra minha prosperidade está sendo desfeita.
Todo plano maligno está sendo frustrado. Deus, eu clamo que quebre todo buraco na bolsa. Senhor, parece que meu dinheiro tem pernas. Entra e sai correndo. Ganho aqui e perde ali, recebo de um lado e escoa pelo outro. É exatamente o que o profeta Ageu descreveu, ganhar dinheiro para colocar em saco furado. Mas eu declaro, esses buracos estão sendo fechados agora. Essas brechas estão sendo seladas. Minha bolsa está sendo consertada pelo poder de Deus. O que entrar ficará, o que vier se multiplicará, o que chegar não escapará mais. Senhor, eu peço que quebre toda a dinâmica de apenas sobreviver. Deus, estou cansado de viver no limite, cansado de contar moedas para ver se dá para o pão, cansado de escolher qual conta pagar e qual deixar vencer, cansado de viver de salário em salário sem nunca prosperar. Isso não é vida, é sobrevivência. Mas eu declaro, não nasci apenas para sobreviver, nasci para prosperar. Não fui criado apenas para ter o mínimo, fui criado para ter abundância. Não sou destinado apenas a pagar contas. Sou destinado a acumular riquezas. Quebra esse ciclo de sobrevivência e me leva para a abundância. Deus, eu clamo que quebre toda a tradição familiar de pobreza. Na nossa família sempre foi assim, dizem. Somos pobres de geração em geração, afirmam. Isso está no nosso sangue, decretam. Mas eu digo, chega. Eu recuso ser mais um elo dessa corrente de escassez. Eu me levanto como o quebrador de padrões. Eu sou o revolucionário da minha linhagem. Eu sou aquele que vai mudar a história. Se toda minha família foi pobre, eu serei rico. Se todos viveram na escassez, eu viverei na abundância. Se ninguém prosperou, eu prosperarei. A tradição de pobreza morre comigo. Senhor, eu peço que quebre toda conformação com a escassez. Deus, por anos eu aceitei a pobreza como meu destino. Por muito tempo eu me conformei com a falta. Eu acreditei que era assim mesmo, que não tinha jeito, que tinha que aceitar. Mas hoje eu digo, não aceito mais, não me conformo mais com a escassez, não me resigno mais com a pobreza, não me submeto mais à miséria. Eu exijo a prosperidade que tu prometeste, eu reivindico a abundância que é minha por direito. Eu clamo pelas bênçãos que compraste na cruz. Deus, eu clamo que quebre todo atraso financeiro sobre minha vida. Senhor, meus contemporâneos já estão prosperando e eu ainda estou lutando com o básico. Pessoas que começaram depois de mim já me ultrapassaram. Eu deveria estar muito mais avançado financeiramente para minha idade, para meu tempo de trabalho, para meu esforço. Há um atraso diabólico sobre minha vida, mas eu declaro, esse atraso está sendo recuperado agora. O tempo perdido está sendo restituído. Os anos roubados estão sendo devolvidos em dobro. Deus vai comprimir décadas de prosperidade em meses de bênçãos. Senhor, eu peço que quebre todo bloqueio que impede bênçãos de chegarem até mim. Há bênçãos com meu nome no céu, mas algo as bloqueia no caminho. Há prosperidade destinada a mim, mas forças espirituais a interceptam. Mas eu declaro como Daniel declarou, todo príncipe da Pérsia que tenta bloquear minhas bênçãos está sendo derrotado agora. Todo obstáculo espiritual está sendo removido. Todo bloqueio está sendo destruído. Minhas bênçãos estão sendo liberadas e chegarão até mim. Deus, eu clamo que abra as portas que foram fechadas pela maldição de escassez. Portas de oportunidades financeiras, portas de negócios prósperos, portas de empregos bem remunerados, portas de investimentos lucrativos, portas que meus antepassados nunca conseguiram abrir. Eu as atravessarei. Oportunidades que minha família nunca teve, eu terei. Bênçãos que nunca chegaram aos meus pais, chegarão a mim, porque o ciclo de portas fechadas foi quebrado. Senhor, eu peço que me dê uma nova identidade financeira, que eu deixe de me ver como pobre e comece a me ver como filho do rei,
Que eu pare de me apresentar como carente e comece a me apresentar como abençoado. Que eu abandone a identidade de escassez e assuma a identidade de abundância. Eu não sou mais pobre, sou próspero. Eu não sou mais miserável, sou abençoado. Eu não sou mais limitado, sou abundante. Esta é minha nova identidade. Senhor, no meio desta batalha intensa contra ciclos de escassez, minha alma não pode ficar em silêncio sem te exaltar apaixonadamente. Porque antes de ser um Deus que quebra maldições, tu és digno de todo louvor. Antes de ser o libertador de ciclos malignos, tu és santo, glorioso e majestoso. E mesmo que a prosperidade demore, mesmo que a libertação financeira seja um processo, tu ainda és digno de toda a minha adoração genuína e sincera. Eu te louvo, Deus, porque tu és o quebrador de ciclos por excelência. Desde o princípio da história humana, tu tens demonstrado teu poder sobre padrões estabelecidos. Quando a escravidão no Egito parecia ser o destino eterno de Israel, tu quebraste aquele ciclo com mão forte e braço estendido. Quando gerações inteiras nasciam e morriam em cativeiro, tu rompeste aquela corrente e os levaste para a terra que mana leite e mel. Tu és especialista em pegar famílias presas em ciclos terríveis e transformá-las em testemunhos vivos de libertação. Louvado seja teu nome, porque tu não estás limitado por padrões históricos. Os sociólogos dizem que pobreza é hereditária. Os economistas afirmam que mobilidade social é quase impossível. As estatísticas mostram que filhos de pobres tendem a ser pobres. Mas tu, Senhor, ris de todas essas teorias humanas. Tu pegas o filho do escravo e o fazes príncipe. Tu tiras o mendigo do monturo e o assentas com nobres. Tu transformas histórias de gerações de miséria em uma geração de prosperidade. Tua capacidade de reverter padrões é ilimitada. Eu te exalto, porque tu és o Deus que restaura os anos devorados. Que promessa extraordinária! Tu não apenas interrompes a destruição, tu devolves aquilo que foi roubado. Enquanto o inimigo só sabe roubar, matar e destruir, tu restauras, multiplicas e prosperas. Tu pegas os anos que o gafanhoto comeu e os transformas em anos de fartura abundante. Tu comprimes décadas de restauração em meses de milagres. O que levou gerações para ser destruído, tu reconstruís em tempo recorde. Glorificado seja teu nome, porque tu és o Deus de novos começos. Tu não estás preso ao passado da minha família. Não importa quantas gerações viveram na escassez, tu podes começar algo completamente novo comigo. Tu és o Deus que diz, eis que faço uma coisa nova. Tu és o Deus que transforma o deserto em manancial de águas. Tu és o Deus que abre caminhos onde não há caminho. Com ti não existe sempre foi assim e sempre será assim. Existe era assim, mas agora será diferente. Te louvo, Senhor, porque tu tens prazer na prosperidade dos teus servos. Isso está escrito claramente em tua palavra. Tu não és um Deus sádico que se alegra vendo seus filhos na miséria. Tu não és um pai cruel que quer ver seus filhos passando necessidade. Ao contrário, tu tens prazer, alegria, satisfação quando teus filhos prosperam. Quando quebro ciclos de escassez, não estou apenas sendo abençoado, estou alegrando o coração do meu Pai Celestial que deseja me ver próspero. Louvado seja teu nome, porque tu és o Deus que inverte situações. José foi de escravo vendido pelos irmãos a governador do Egito. Davi foi de pastorzinho desprezado a rei poderoso. Esther foi de órfã esquecida a rainha influente. Rute foi de viúva miserável a ancestral do Messias. Em todos esses casos havia ciclos terríveis: escravidão, rejeição, orfandade, viuvez, mas tu inverteste completamente a situação. O que começou em tragédia terminou em triunfo. O que iniciou em miséria finalizou em glória. Tu és o Deus das reversões impossíveis.
Eu te adoro, porque tu és maior que qualquer maldição geracional. Não existe maldição forte demais que teu poder não possa quebrar. Não existe ciclo estabelecido demais que tua autoridade não possa romper. Não existe padrão antigo demais que tua palavra não possa destruir. Quando tu decides quebrar um ciclo, nem todo o inferno reunido pode mantê-lo. Quando tu decretas libertação, nenhuma força das trevas pode impedir. Teu poder é absoluto sobre toda maldição. Glorificado seja teu nome, porque tu pagas preço alto para quebrar ciclos. Jesus não morreu na cruz apenas para perdoar pecados. Ele morreu para quebrar maldições. A Bíblia diz claramente: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso significa que toda maldição, incluindo maldições de escassez, de pobreza, de miséria, foi quebrada na cruz. O preço já foi pago. A libertação já foi conquistada. Não estou pedindo algo novo. Estou reivindicando o que já foi comprado com sangue. Te exalto, Senhor, porque Tu és o Deus de heranças transformadas. Enquanto o mundo me oferece herança de dívidas, Tu me ofereces herança de bênçãos. Enquanto minha família me deixaria legado de escassez, Tu me prometes legado de abundância. Enquanto a tradição me passaria pobreza, Tu me transfieres prosperidade. Tu mudas completamente o que será transmitido de geração em geração. Eu não receberei o que meus pais receberam, receberei o que meu Pai Celestial preparou para mim. Louvado seja teu nome, porque tu és o Deus que estabelece novos padrões. Tu não apenas quebras o velho, tu estabeleces o novo. Não apenas destruís o ciclo de escassez, tu instalas ciclo de abundância. Não apenas removes a maldição, tu implantes a bênção. E o que tu estabeleces, ninguém pode remover. O que tu plantas, ninguém pode arrancar. O que tu decretas permanece para sempre. O novo padrão de prosperidade que estás estabelecendo na minha vida será permanente. Eu te louvo porque tu és o Deus de provisão criativa. Tu não dependes de um único método para prosperar teus filhos. Tu enviaste maná do céu para Israel. Tu multiplicaste azeite na casa da viúva. Tu fizeste peixe trazer moeda na boca. Tu és infinitamente criativo nas formas de prover. Quando todas as portas naturais estão fechadas, tu crias portas sobrenaturais. Quando todas as fontes secam, tu furas poços de águas vivas. Nunca ficarei sem provisão, porque meu Deus é criativo demais para ser limitado. Glorificado seja teu nome, porque tu transformas escassez em fartura. Não é apenas sair da miséria para a sobrevivência, é sair da falta para o excesso. Tu prometeste através de Joel que não apenas comeremos, mas comeremos abundantemente e nos fartaremos. Tu não fazes as coisas pela metade. Quando quebras ciclo de escassez, não me deixas apenas com o suficiente. Me levas para mais que suficiente, para ter e sobrar, para comer e fartar, para usar e guardar. Esta é tua natureza generosa. Te adoro, Senhor, porque tu és o Deus que dá dignidade através da prosperidade. A escassez humilha, envergonha, rebaixa. Mas tu prometeste, meu povo nunca mais será envergonhado. Quando quebras ciclos de pobreza, não apenas tiras a falta material, restauras a dignidade perdida, restauras a autoestima destruída, restauras o valor roubado. Eu voltarei a andar de cabeça erguida, voltarei a ter respeito próprio, voltarei a me sentir digno, porque meu Deus me dignificou através da prosperidade. Louvado seja teu nome, porque tu és fiel em cumprir tuas promessas de prosperidade. Não são apenas palavras bonitas nas Escrituras, são compromissos sagrados que tu cumprirás. Tu prometeste abrir janelas do céu.
Abrirás. Tu prometeste repreender o devorador, repreenderás. Tu prometeste restaurar os anos, restaurarás. Tua fidelidade é tão certa quanto o nascer do sol. Tua palavra é mais firme que os montes. O que prometeste sobre quebrar ciclos e trazer prosperidade, tu cumprirás na minha vida. Eu te exalto porque tu és o Deus que usa testemunhos para inspirar outros. Quando quebras um ciclo de escassez numa vida, não é apenas para benefício daquela pessoa, é para criar um testemunho que encoraje milhares. Minha libertação financeira será testemunho vivo que provoca nos outros. Se Deus fez por ele, pode fazer por mim. Minha prosperidade será evidência visível de que ciclos podem ser quebrados. Minha história será inspiração para outros presos nas mesmas correntes. Glorificado seja teu nome, porque tu és o Deus de multiplicação sobrenatural. Tu não apenas supres, tu multiplicas. 5 pães viraram, suficiente para 5.000. Poucos pães e peixes viraram sobras em cestos. Quando tu entras na equação, matemática não funciona mais. 2 mais 2 não são mais 4, são 50. 1 mais 1 não são mais 2, são 1.000. Tua multiplicação desafia toda a lógica natural. O pouco que tenho nas tuas mãos se tornará muito. Te louvo, Senhor, porque tu és o Deus que honra quem te honra. A palavra diz claramente: aos que me honram, honrarei. Quando te honro com meus dízimos, mesmo tendo pouco, tu me honras com multiplicação. Quando te honro com ofertas mesmo na escassez, tu me honras com abundância. Quando te coloco em primeiro lugar, mesmo quando falta, tu me colocas em primeiro lugar na distribuição das bênçãos. Honrar a Deus nunca é em vão, sempre resulta em honra recíproca. Louvado seja teu nome, porque tu és o Deus de tempos e estações. Há tempo de semear e tempo de colher. A estação de preparo e estação de manifestação. Talvez eu esteja saindo da estação de escassez e entrando na estação de abundância. Talvez o inverno financeiro esteja terminando e a primavera da prosperidade esteja começando. Talvez a noite longa de falta esteja amanhecendo para o dia glorioso de fartura. Tu controlas as estações e minha estação de prosperidade está começando agora. Eu te adoro porque tu és o Deus que surpreende com bênçãos inesperadas. Tu tens prazer em fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Tu adoras exceder expectativas. Tu amas surpreender teus filhos. Quando eu penso que virá uma bênção pequena, tu mandas avalanche de bênçãos. Quando espero por uma porta, tu abres 10. Quando imagino uma fonte de provisão, tu multiplicas as fontes. Prepara-me, Senhor, porque a surpresa que preparaste vai me chocar de alegria. Senhor, agora meu coração transborda de gratidão profunda, sincera e apaixonada. Não é uma gratidão vazia ou mecânica, mas uma gratidão que nasce das profundezas da minha alma liberta. Eu te agradeço antecipadamente porque sei, creio e declaro que os ciclos de escassez já estão sendo quebrados neste exato momento. Agradeço pela fé poderosa que me permite agradecer antes de ver a manifestação completa, celebrar antes dos resultados aparecerem. Obrigado, Deus, porque enquanto oro, correntes geracionais estão sendo partidas no mundo espiritual. Enquanto declaro tua palavra, maldições antigas estão sendo anuladas. Enquanto exercito minha fé, padrões estabelecidos há décadas estão sendo destruídos. Neste exato momento, há um terremoto espiritual acontecendo nas regiões celestiais. Muralhas de limitação financeira estão desmoronando. Fortalezas de escassez estão sendo demolidas. Prisões de pobreza estão sendo abertas. Eu te agradeço, Senhor, porque o ciclo vicioso que aprisionou minha família por gerações terminou hoje. Obrigado, porque eu sou o ponto final dessa história de escassez. Obrigado, porque meus filhos não viverão o que eu vivi. Obrigado, porque meus netos não herdarão dívidas e miséria.
Obrigado, porque estou inaugurando uma nova história na minha linhagem. A partir de hoje, quando falarem da minha família, não dirão mais sempre foram pobres. Dirão, eram pobres até que Deus mudou tudo. Obrigado, Deus, porque a mentalidade de escassez que foi programada em mim está sendo deletada. Obrigado porque pensamentos de nunca vou conseguir estão sendo substituídos por tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado porque crenças de não sou digno de prosperar estão sendo trocadas por sou filho do Rei dos Reis. Obrigado porque minha mente está sendo renovada, minha forma de pensar está sendo transformada, minha perspectiva financeira está sendo revolucionada. Senhor, eu te agradeço porque as portas que estavam fechadas por maldições geracionais estão se abrindo agora. Obrigado porque oportunidades que nunca chegaram aos meus pais chegarão a mim. Obrigado porque negócios que nunca prosperaram na minha família prosperarão comigo. Obrigado porque bênçãos que foram bloqueadas por gerações estão sendo liberadas sobre minha vida. O que estava trancado está sendo destravado. O que estava bloqueado está sendo desbloqueado. O que estava impedido está sendo permitido. Eu te agradeço porque os buracos na bolsa estão sendo fechados. Obrigado, porque o dinheiro que entrar agora permanecerá. Obrigado, porque recursos que vierem não evaporarão mais. Obrigado, porque o que eu ganhar não terá mais pernas para sair correndo. Obrigado, porque a dinâmica diabólica de entra aqui e sai ali está sendo quebrada. Minha bolsa está sendo consertada, meus recursos estão sendo protegidos, minhas finanças estão sendo blindadas contra todo vazamento. Obrigado, Senhor, porque o espírito de pobreza que operava na minha vida foi expulso. Obrigado, porque aquele demônio que sussurrava derrota foi silenciado. Obrigado, porque aquela voz que decretava fracasso foi calada. Obrigado, porque toda a entidade maligna que bloqueava minha prosperidade foi removida. Minha vida agora é território livre de demônios, de escassez. Minha casa agora é zona proibida para espíritos de miséria. Minha família agora é área protegida contra principados de pobreza. Deus, eu te agradeço pela nova identidade que estou recebendo. Obrigado porque não sou mais aquela pessoa presa em ciclos. Obrigado porque não sou mais vítima de maldições geracionais. Obrigado porque não sou mais escravo de padrões antigos. Eu sou livre, eu sou próspero, eu sou abençoado. Esta é minha nova identidade, esta é minha verdadeira natureza. Este é meu real destino. Senhor, eu te agradeço porque esta jornada de escassez, apesar de dolorosa, me ensinou lições valiosas. Obrigado porque me ensinou dependência total de Ti. Obrigado porque me mostrou que sem Ti nada posso fazer. Obrigado porque me levou a orar como nunca orei. Obrigado porque me fez buscar Tua face de forma desesperada. A escassez foi terrível, mas a intimidade que desenvolvi contigo através dela é um tesouro que guardarei para sempre. Eu te agradeço porque agora valorizo cada centavo de uma forma que nunca valorizei antes. Obrigado porque a escassez me ensinou que nada deve ser desperdiçado. Obrigado porque aprendi que cada recurso é precioso. Obrigado porque desenvolvi sabedoria financeira que não teria desenvolvido na abundância. Quando a prosperidade vier e virá, eu saberei administrá-la com excelência, porque a escassez foi minha escola de mordomia. Obrigado, Deus, porque já posso ver os primeiros sinais da quebra dos ciclos. Obrigado porque já percebo mudanças acontecendo. Obrigado porque já sinto algo diferente no ar. Obrigado porque meu espírito testemunha que algo poderoso foi ativado. Não preciso esperar anos para ter certeza. Eu já sei que os ciclos foram quebrados. A fé me dá essa certeza agora. Senhor, eu te agradeço pelas pessoas que Tu colocaste no meu caminho durante esta jornada.
Obrigado por aqueles que me ajudaram quando eu estava no fundo do poço. Obrigado por quem me emprestou quando eu não tinha. Obrigado por quem me deu comida quando minha geladeira estava vazia. Obrigado por quem orou por mim quando eu estava desesperado. Essas pessoas foram anjos disfarçados que tu enviaste. Quando eu prosperar, não me esquecerei deles. Serei bênção em retribuição. Eu te agradeço, porque me ensinaste generosidade através da escassez. Obrigado, porque mesmo tendo pouco, aprendi a dar. Obrigado, porque mesmo na falta, continuei dizimando. Obrigado, porque mesmo na crise, mantive as ofertas. Esta fidelidade na escassez me qualificou para a fidelidade na abundância. Esta generosidade no pouco me preparou para a generosidade no muito. Agora que a prosperidade vem, sei exatamente o que fazer: multiplicar a generosidade. Obrigado, Senhor, porque a espera pela quebra dos ciclos desenvolveu em mim paciência. Obrigado porque aprendi que teus tempos não são meus tempos. Obrigado porque entendi que há um tempo certo para tudo. Obrigado porque a demora não significou negação, significou preparação. Tu estavas me preparando, amadurecendo, fortalecendo para receber aquilo que sempre foi destinado a mim. Deus, eu te agradeço porque usaste até os fracassos financeiros do passado para me ensinar. Obrigado porque aquele negócio que faliu me ensinou o que não fazer. Obrigado porque aquele investimento perdido me mostrou em quem não confiar. Obrigado porque aquelas dívidas me ensinaram a importância de não viver acima dos meios. Cada erro foi uma aula, cada queda foi um aprendizado, cada fracasso foi um professor disfarçado. Senhor, eu te agradeço porque a quebra dos ciclos não beneficiará apenas a mim. Obrigado porque meus filhos herdarão um novo padrão. Obrigado porque minha esposa verá dias melhores. Obrigado porque minha família inteira será impactada. Obrigado porque parentes que ainda vivem na escassez verão meu testemunho e crerão que também podem ser livres. Minha libertação será portal para a libertação de outros. Eu te agradeço porque me ensinaste que prosperidade não é apenas dinheiro. Obrigado porque descobri que posso ter saúde mesmo sem riqueza. Obrigado porque aprendi que posso ter paz mesmo na escassez. Obrigado porque entendi que posso ter alegria mesmo com pouco. Agora que a prosperidade financeira vem, ela encontrará alguém que já é próspero em saúde, em paz, em alegria, em relacionamentos. Prosperidade integral está se manifestando. Obrigado, Deus, porque a quebra dos ciclos me deu esperança renovada. Obrigado porque voltei a sonhar. Obrigado porque voltei a planejar. Obrigado porque voltei a acreditar. A escassez havia matado meus sonhos, mas a fé na quebra dos ciclos os ressuscitou. Agora eu sonho grande novamente. Agora eu planejo ousado novamente. Agora eu creio no impossível novamente. Senhor, eu te agradeço, porque me mostraste que ciclos podem ser quebrados através de testemunhos de outros. Obrigado por cada história que ouvi de pessoas que saíram da miséria para a prosperidade. Obrigado por cada testemunho que alimentou minha fé. Obrigado por cada relato que me provou que o impossível é possível. Essas histórias foram combustível para minha fé. Agora minha história será combustível para a fé de outros. Eu te agradeço porque mantiveste minha sanidade durante os piores momentos de escassez. Obrigado porque quando eu poderia ter enlouquecido de desespero, tu me deste paz. Obrigado porque quando eu poderia ter entrado em depressão profunda, tu me deste esperança. Obrigado porque quando eu poderia ter desistido da vida, tu me deste razões para continuar. Tua graça me sustentou quando tudo desmoronava. Obrigado, Senhor, porque a quebra dos ciclos me tornará referência. Obrigado porque as pessoas apontarão para mim dizendo: ele era pobre, mas Deus o prosperou. Obrigado porque serei exemplo vivo
de que maldições podem ser quebradas. Obrigado porque serei prova tangível de que padrões podem ser revertidos. Obrigado porque serei testemunha ocular de que Deus ainda faz milagres financeiros. Minha vida será outdoor ambulante da fidelidade de Deus. Deus, eu te agradeço antecipadamente pelos testemunhos que darei. Obrigado porque logo estarei contando. Vejam o que Deus fez. Obrigado porque em breve estarei declarando: os ciclos foram quebrados. Obrigado porque em pouco tempo estarei celebrando: a escassez acabou. Obrigado porque rapidamente estarei compartilhando: a prosperidade chegou. Esses testemunhos virão e glorificarão teu nome. Senhor, recebe minha gratidão profunda e sincera. Recebe meu louvor antecipado e profético. Recebe minha adoração, cheia de expectativa e certeza, porque sei que a quebra dos ciclos já aconteceu no espiritual e está se manifestando no natural. O que foi decretado nos céus descerá à terra. O que foi liberado no invisível se materializará no visível. A vitória já é minha, a libertação já aconteceu, a prosperidade já começou. Eu te agradeço. Senhor, agora meu coração se expande tremendamente além das minhas próprias necessidades. Não posso, não devo, não quero ser egoísta clamando apenas pela quebra dos meus ciclos. Quando sei que há milhares, milhões de pessoas ouvindo esta oração que também estão aprisionadas em ciclos terríveis de escassez. Então, venho diante de ti como intercessor apaixonado, como advogado fervoroso, levantando as necessidades de cada vida presa, que está conectada a este momento poderoso de fé. Deus, eu decreto e declaro sobre cada pessoa que está ouvindo, lendo, participando desta oração agora mesmo. Este é o dia da quebra total dos ciclos de escassez. Este não é mais um ano de repetição dos mesmos padrões. Este não é mais um mês de viver as mesmas limitações. Este não é mais um dia de carregar as mesmas correntes. Hoje é o dia em que tudo muda. Hoje é o momento em que ciclos milenares são destruídos. Hoje é a hora em que padrões antigos são aniquilados. Senhor, eu clamo por uma onda gigantesca de quebra de ciclos passando sobre cada pessoa neste momento. Que o poder devastador do Espírito Santo varra como tsunami espiritual sobre cada vida. Que correntes geracionais sejam partidas agora. Que maldições hereditárias sejam anuladas agora. Que padrões estabelecidos sejam destruídos agora. Declaro em nome de Jesus com toda a autoridade: ciclos de escassez sendo quebrados em massa neste instante. Deus, intercedo especialmente por aqueles cujas famílias vivem em escassez há gerações incontáveis. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que não conhecem um único antepassado que prosperou. Bisavós pobres, avós miseráveis, pais necessitados, uma linhagem inteira de escassez. Mas eu profetizo com poder. Este é o geração que quebra esse ciclo. Esta é a pessoa que interrompe essa história. Este é o filho que muda o DNA financeiro da família. Eu decreto: você será o primeiro a prosperar em sua linhagem. Senhor, eu clamo por todos que estão aprisionados em ciclos viciosos de dívidas. Há pessoas que pagam, mas as dívidas nunca acabam. Há famílias que trabalham duro, mas vivem sempre devendo. Há pessoas que quitam uma dívida hoje e amanhã surge outra maior. É um ciclo diabólico de endividamento perpétuo. Mas eu profetizo: este ciclo de dívidas está sendo quebrado agora. Recursos sobrenaturais virão, dívidas serão quitadas, nomes serão limpos. Liberdade financeira será conquistada. Deus, intercedo por todos que vivem o ciclo de trabalhar muito, mas ganhar pouco. Há pessoas que se matam de trabalhar, mas o salário é ridículo.
Há trabalhadores que dão sangue, suor e lágrimas, mas a recompensa é insulto. Há pessoas em 2, 3 empregos, mas ainda falta no fim do mês. Mas eu decreto, este ciclo de exploração está terminando. Portas de empregos melhores se abrirão, salários justos virão, promoções merecidas acontecerão. O tempo de ser subvalorizado acabou. Senhor, eu clamo por todos que herdaram mentalidade de pobreza. Há pessoas que foram programadas desde criança a pensar pequeno. Há famílias onde se proíbe sonhar grande porque não é para gente como nós. Há lares onde acreditar em prosperidade é visto como ilusão, mas eu profetizo, essas mentes estão sendo renovadas agora. Padrões mentais limitantes estão sendo destruídos. Crenças de escassez estão sendo substituídas por crenças de abundância. Mindset de pobreza está sendo trocado por mindset de prosperidade. Deus, intercedo por todos os empreendedores presos em ciclos de fracasso. Há pessoas que tentam, mas todo negócio fracassa. Há empreendedores com ideias brilhantes, mas resultados terríveis. Há pessoas que investem tudo, mas perdem tudo. É um ciclo destrutivo de fracassos empresariais. Mas eu decreto, este ciclo de fracassos está sendo quebrado. Próximos negócios prosperarão. Próximos investimentos multiplicarão. Próximos empreendimentos triunfarão. A maré do fracasso virou maré de sucesso. Senhor, eu clamo por todos que vivem o ciclo de ganhar aqui e perder ali. Há pessoas que recebem salário, mas antes de chegar em casa já saiu tudo. Há famílias onde sempre surge uma emergência que consome os recursos. Há pessoas que conseguem juntar um pouco, mas imediatamente vem uma despesa gigante. Mas eu profetizo, os buracos na bolsa estão sendo fechados. Os vazamentos estão sendo selados. As emergências diabólicas estão sendo impedidas. O dinheiro que entrar ficará e se multiplicará. Deus, intercedo por todos presos em ciclos de dependência financeira. Há adultos que nunca conseguiram independência financeira. Há pessoas de 30, 40, 50 anos que ainda dependem dos pais. Há casais que precisam viver de favor na casa de parentes. É um ciclo humilhante de dependência perpétua, mas eu decreto, independência financeira chegando agora, capacidade de autossuficiência sendo liberada, recursos próprios sendo providos, dignidade de sustentar-se sendo restaurada. Senhor, eu clamo por todos os pais e mães que não querem passar escassez para os filhos. Há pais desesperados porque veem seus filhos vivendo a mesma pobreza que viveram. Há mães que choram porque seus filhos estão repetindo a história de escassez. Há famílias onde a miséria está passando para a terceira, quarta geração. Mas eu profetizo, a corrente está sendo quebrada agora. Os filhos não viverão o que os pais viveram. Os netos não herdarão escassez. A próxima geração prosperará. Deus, intercedo por todos presos em ciclos de oportunidades perdidas. Há pessoas que sempre perdem as oportunidades por um triz. Há famílias onde toda chance boa vai para outros, nunca para eles. Há pessoas que chegam perto da bênção, mas nunca a alcançam. É um ciclo frustrante de quase, que nunca se concretiza. Mas eu decreto, este ciclo de oportunidades perdidas acabou. As próximas oportunidades serão suas. As próximas portas abrirão para você. As próximas chances concretizarão para seu favor. Senhor, eu clamo por todos que sofrem com ciclos de autossabotagem financeira. Há pessoas que inconscientemente destroem a própria prosperidade. Há famílias com medo de prosperar porque nunca viram isso acontecer. Há pessoas que, quando começam a melhorar financeiramente, sabotam tudo. Mas eu profetizo, esse padrão de autossabotagem está sendo quebrado. Medo de prosperar está sendo expulso.
culpa por melhorar de vida está sendo removida. Permissão interna para prosperar está sendo concedida. Deus, intercedo por todos presos em ciclos de injustiça financeira. Há pessoas exploradas em seus trabalhos. Há trabalhadores que merecem 10, mas recebem 1. Há pessoas que produzem riqueza, mas ficam com migalhas, enquanto outros ficam com o banquete. Mas eu decreto justiça financeira sendo estabelecida, exploradores sendo expostos, injustiças sendo corrigidas, recompensas justas chegando. O que é seu por direito será devolvido com juros. Senhor, eu clamo por todos os idosos que viveram vida inteira em escassez. Há pessoas que chegaram à terceira idade e nunca prosperaram. Há idosos que trabalharam décadas, mas estão na miséria. Há pessoas de 60, 70, 80 anos que pensam, já é tarde demais para mim. Mas eu profetizo, nunca é tarde demais para Deus quebrar ciclos. Mesmo na velhice a prosperidade chegará. Mesmo nos últimos anos haverá abundância. Os últimos dias serão os melhores dias. Deus, intercedo por todos presos em ciclos de vergonha financeira. Há pessoas que sentem vergonha de sua condição financeira. Há famílias que se escondem porque não têm. Há pessoas que evitam convívio social por causa da pobreza. A escassez trouxe não apenas falta material, mas humilhação emocional. Mas eu decreto, a vergonha está sendo removida. A dignidade está sendo restaurada. A autoestima está sendo reconstruída. Você andará de cabeça erguida porque Deus te dignificou. Senhor, eu clamo por todos que têm chamados, mas não têm recursos. Há pessoas chamadas para missões, mas sem provisão. Há ministérios paralisados por falta de recursos. Há projetos de Deus engavetados por falta de dinheiro. Mas eu profetizo, provisão para o chamado está vindo. Recursos para a missão estão sendo liberados. Finanças para o ministério estão sendo multiplicadas. O que Deus chamou, Deus proverá. Deus, intercedo por todos nós coletivamente, que esta oração una nossos corações em fé poderosa, que enquanto oramos uns pelos outros, multipliquemos o poder da intercessão, que nossas vozes juntas criem uma atmosfera de milagres financeiros em massa, que a quebra de ciclos não aconteça apenas individualmente, mas coletivamente. Que famílias inteiras sejam libertas, que comunidades completas sejam transformadas, que gerações futuras sejam beneficiadas. Senhor, eu decreto profeticamente sobre cada vida conectada a esta oração, ciclos quebrados, maldições canceladas, padrões destruídos, correntes partidas, limitações removidas, portas abertas, bênçãos liberadas, abundância manifestada. No mundo espiritual, um terremoto de libertação está acontecendo. Fortalezas de escassez estão desmoronando. Muralhas de limitação estão caindo. Prisões de pobreza estão sendo abertas. Deus, declaro que este é o tempo da grande virada financeira coletiva. O tempo em que testemunhos de quebra de ciclos se multiplicarão. O tempo em que famílias inteiras sairão da escassez. O tempo em que gerações completas entrarão em nova dimensão. O tempo em que teu nome será glorificado através de incontáveis histórias de libertação financeira. Este é o ano, o mês, a semana, o dia, a hora da quebra massiva de ciclos. E agora, Senhor, selamos tudo com o precioso e poderoso sangue de Jesus Cristo. Que nenhuma palavra desta intercessão caia em terra vazia. Que cada petição seja ouvida nos céus. Que cada decreto seja estabelecido na terra. Declaramos com toda a autoridade: está feito nos céus, está se manifestando na terra. Ciclos quebrados, escassez destruída, abundância liberada, prosperidade estabelecida, vitória conquistada. Amém e amém. Agora,
todos juntos. Vamos encerrar este momento poderoso e transformador com a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que momento extraordinário, sobrenatural e absolutamente transformador acabamos de viver juntos. Eu sinto no mais profundo do meu espírito que algo gigantesco, algo monumental, algo absolutamente revolucionário aconteceu enquanto orávamos. Não foi apenas uma oração bonita, não foi apenas palavras emocionantes, foi um decreto profético que atravessou os céus. Foi uma declaração de guerra contra as forças das trevas. Foi um terremoto espiritual que abalou estruturas milenares de escassez, ciclos que aprisionavam sua família há gerações, foram partidos neste momento. Correntes que prendiam sua linhagem há décadas foram quebradas agora. Maldições que operavam há anos foram anuladas completamente. A atmosfera espiritual sobre sua vida financeira mudou radicalmente. Você não é mais a mesma pessoa presa em ciclos que era quando começou esta oração. Algo se rompeu, algo se libertou, algo mudou para sempre. Se esta oração tocou seu coração profundamente, se você sentiu o poder devastador de Deus quebrando ciclos em sua vida neste momento, deixe seu pedido de oração aqui nos comentários. Agora mesmo, escreva qual ciclo de escassez você quer ver destruído. Compartilhe qual padrão financeiro você quer ver quebrado. Pode ser ciclo de dívidas eternas, pode ser padrão de fracassos constantes, pode ser maldição hereditária de pobreza, o que estiver aprisionando você ou sua família. Vamos interceder uns pelos outros como uma verdadeira família de fé. Juntos somos infinitamente mais fortes nesta batalha espiritual. Se você ainda não é inscrito neste canal, este é o momento decisivo para se inscrever. Clique agora mesmo no botão inscrever-se e ative o sininho das notificações com urgência. Todos os dias trazemos orações devastadoras como esta, mensagens proféticas que quebram maldições, palavras de fé que transformam destinos. Não perca nenhuma oração que pode ser a chave final da sua libertação total. Cada vídeo é uma bomba espiritual que destrói fortalezas de escassez. Agora eu quero que você pare, respire fundo e reflita com toda sinceridade sobre algo extremamente importante. Depois de tudo que oramos, clamamos, decretamos e profetizamos hoje, o que realmente mudou dentro do seu coração em relação aos ciclos de escassez? Você ainda acredita que está condenado a repetir a história de pobreza da sua família para sempre? Ou agora você crê com convicção inabalável que Deus pode e vai quebrar esses ciclos definitivamente? Você ainda se vê como vítima perpétua de maldições geracionais? Ou agora se enxerga como vitorioso, como quebrador de padrões, como revolucionário da sua linhagem? Pense nisso com profundidade. A fé que nasceu, cresceu e se estabeleceu em seu coração durante esta oração é a semente poderosa da sua libertação total. Essa fé é a dinamite espiritual que vai explodir toda a estrutura de escassez. Essa convicção é a marreta divina que vai demolir toda a fortaleza de limitação. Não deixe que dúvidas assassinas, que medos paralisantes, que circunstâncias negativas roubem o que Deus plantou profundamente em você hoje. Proteja essa fé como um tesouro. Regue essa esperança diariamente. Cultive essa convicção até ver a manifestação completa e gloriosa.
Olhe para a tela agora. Estão aparecendo 2 vídeos especialmente escolhidos para você. Não deixe este fogo de libertação se apagar. Não deixe esta unção quebradora de ciclos se dissipar. Escolha um desses vídeos imediatamente e continue fortalecendo sua fé. Cada oração é um golpe a mais nas correntes. Cada mensagem é uma martelada a mais nas algemas. Cada decreto é uma explosão a mais nas prisões de escassez. Continue conosco nesta jornada vitoriosa de libertação total. E atenção máxima, não perca o vídeo de amanhã sob hipótese alguma. Amanhã Deus tem uma palavra profética e devastadora preparada especialmente para você. Uma mensagem que vai complementar, fortalecer e consolidar tudo que você recebeu hoje sobre quebra de ciclos. Configure suas notificações agora para ser avisado no segundo em que o vídeo for publicado. Sua jornada de libertação financeira é um processo diário de fé renovada, de decretos poderosos, de declarações proféticas. Do mais profundo do meu coração, muito obrigado por ter dedicado este tempo precioso, valioso e sagrado para buscar a Deus pela quebra de ciclos. Sua presença aqui não foi coincidência banal, não foi acaso sem propósito, não foi sorte aleatória, foi direcionamento divino, foi intervenção sobrenatural, foi estratégia celestial. Deus te trouxe até esta oração porque Ele decidiu quebrar os ciclos de escassez na sua vida hoje. Ele escolheu fazer de você o primeiro da sua família a prosperar. Ele determinou que você seria o quebrador de padrões da sua linhagem. Quero que você saia daqui completamente renovado em sua esperança. Saia com a convicção inabalável, inquebrantável, indestrutível de que sua vida financeira nunca mais será dominada por ciclos de escassez. Saia com a certeza absoluta de que os padrões que aprisionaram gerações morreram hoje. Saia com a confiança total de que você inaugurou uma nova história na sua família. O que você e sua família viveram até hoje com escassez foi apenas a primeira parte de um testemunho glorioso que terminará em vitória esmagadora. Foi apenas o prólogo de uma história que terá um final triunfante. Foi apenas a introdução de um livro que culminará em prosperidade abundante. A parte ruim da história acabou. A parte boa está começando agora. Os dias de repetir padrões de escassez estão oficialmente terminados. Os dias de viver prisioneiro de maldições geracionais chegaram ao fim. Os dias de carregar correntes hereditárias de pobreza foram definitivamente encerrados. Os dias de ser vítima de ciclos viciosos acabaram para sempre. Uma nova era de libertação total, de prosperidade abundante, de bênçãos geracionais começa agora mesmo em sua vida. A partir deste momento exato, uma história completamente nova, radicalmente diferente está sendo escrita. Uma história de ciclos quebrados que inspirará gerações. Uma história de maldições anuladas que encorajará famílias. Uma história de padrões destruídos que motivará multidões. Uma história de correntes partidas que será contada como testemunho poderoso. Uma história que você narrará, emocionado para seus filhos, netos e bisnetos. Levante sua cabeça com dignidade restaurada. Endireite seus ombros com autoridade recuperada. Enxugue essas lágrimas de sofrimento, porque lágrimas de alegria transbordante virão muito em breve. Renove completamente sua esperança de prosperar. Reacenda com intensidade máxima todos os seus sonhos que a escassez havia assassinado. Ressuscite suas visões que os ciclos haviam enterrado, porque o Deus quebrador de ciclos já iniciou sua obra devastadora em você. Correntes estão sendo partidas neste exato momento. Maldições estão sendo anuladas enquanto você lê estas palavras. Padrões estão sendo destruídos enquanto sua fé se fortalece.
O processo de libertação total já foi ativado e nada, absolutamente nada, poderá detê-lo. É apenas questão de tempo até a manifestação completa, visível e gloriosa. Anjos guerreiros já foram enviados dos céus com sua libertação financeira. O poder devastador do Espírito Santo já está operando em cada área da sua vida. Decretos proféticos de quebra de ciclos já foram estabelecidos sobre você. Toda maldição já recebeu ordem de partir. Todo padrão maligno já foi condenado à destruição. Todo ciclo vicioso já foi sentenciado à morte. Vá em paz, mas vá completamente livre no espírito. Vá em esperança, mas vá absolutamente confiante na manifestação física. Vá em fé, mas vá com a certeza inabalável de que Deus, quebrador de ciclos, nunca falha. O que Ele prometeu sobre quebrar maldições e trazer prosperidade, Ele cumprirá fielmente em sua vida. O que você creu com fé sincera, você verá manifestado poderosamente. O que você decretou com autoridade espiritual, se materializará em realidade física. Este é verdadeiramente o seu tempo de quebra total e definitiva de todos os ciclos. Este é o seu momento marcado por Deus para a libertação completa. Esta é a sua hora de vitória esmagadora sobre toda a escassez geracional. A quebra de ciclos não é mais uma esperança distante e vaga. É uma realidade próxima e certa. A libertação financeira não é mais um sonho impossível. É uma promessa que está se cumprindo agora mesmo. Creia com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. Espere com expectativa renovada a cada dia que passa. Aguarde com confiança inabalável os sinais da quebra de ciclos se manifestando, porque muito em breve, mais cedo do que você imagina, você voltará aqui para testemunhar emocionado, radiante e glorioso. Deus quebrou os ciclos, a maldição de escassez foi destruída, os padrões de pobreza foram aniquilados, as correntes geracionais foram partidas. Minha família está livre, a prosperidade chegou, a abundância se manifestou. Eu sou o primeiro da minha linhagem a prosperar. Eu sou o quebrador de padrões. Eu sou prova viva de que ciclos podem ser quebrados. O milagre aconteceu. Deus é fiel. Que a bênção poderosa e transformadora de Deus, a graça libertadora e revolucionária de Jesus Cristo e a unção quebradora de ciclos do Espírito Santo estejam sobre você, sobre sua família inteira, sobre suas finanças, sobre seus padrões, sobre suas gerações, hoje, amanhã, esta semana, este mês, este ano e por toda a sua vida e vida dos seus descendentes eternamente. Você não está sozinho nesta batalha contra ciclos de escassez. O Senhor quebrador de ciclos está com você a cada segundo. Nós estamos orando fervorosamente pela sua libertação total. Os anjos de Deus estão trabalhando em seu favor. E a vitória completa sobre todos os ciclos já está absoluta e irrevogavelmente garantida. Vá e quebre todo ciclo. Vá e destrua todo padrão. Vá e anule toda maldição, vá e parta toda corrente, vá e prospere abundantemente, vá e seja testemunho vivo do poder quebrador de ciclos de Deus, vá e mude a história da sua família, vá e estabeleça novos padrões de prosperidade, porque o Senhor libertador vai com você, vai à sua frente abrindo caminhos, vai em você operando transformação total. Amém. E amém.